Olá, boa noite. Oi, Tudo como bem? está? Bem você, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui. Obrigada, viu? O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Faz tempo que você me fez o convite e estou feliz que deu certo. Que bom, que bom. Eu também, eu também. Tem muita gente já chegando aí, meus amigos, pessoal que acompanha a mentoria, que está sempre comigo. Que bom. Que legal. Hoje é um tema muito interessante para a gente conversar. Na verdade, Aline, eu já tinha prometido para o pessoal que a gente ia conversar sobre pedagogia sistêmica no Uhum. dia que conversamos sobre constelações familiares, Sim, né? sim. Porque ficou aquela ideia do que é a constelação familiar, em algum momento até deu assim uma pinceladinha, aí eu disse pro Uhum. pessoal, não, segura aí segura a vontade que a gente vai ter um dia só para Sim, falar da constelação familiar na escola, né? E do quanto sim. isso pode ajudar. Enfim, e deu certo, que bom que você está aqui Que e a gente vai ótimo. conversar bastante. Aí o pessoal pode participar, mandar comentários, dúvidas, enfim. A gente está aqui Sim, é por um favor. bate-papo mesmo, Com sem certeza. script. É. É mais gostoso Eu assim. Não é mais leve, mais tranquilo. Eu vou me apresentar, porque eu estou vendo que tem pessoas chegando que eu não conheço, então devem ser seus convidados. Sim. E eu espero que eles gostem aqui do que a gente faz na mentoria. E aí depois eu dou a palavra para você se apresentar, tá bom? Combinado, tá bom. Então, quem está vindo pela primeira vez, meu nome é Ana Carlota. Eu sou educadora, psicóloga. Hoje eu sou gerente de uma rede de escolas em 3 estados e tenho a mentoria como um espaço de troca, de partilha, aonde a gente pode estudar, aprender e que jovens educadores possam se inspirar um pouco nas nossas histórias, naquilo que a gente pode oferecer. Sim. Então, o tema de hoje é pedagogia sistêmica e eu trouxe uma pessoa que conhece bastante sobre o assunto para tirar todas as dúvidas de vocês. Aline, se apresenta, por favor, Isso. querida. Eu sou a Aline Melo Brentegani, eu sou hoteleira de formação, fiz pós em marketing, mas cheguei na educação há 16 anos no Senac São Paulo. Hoje eu sou diretora escolar, assumo agora em 1 de julho a unidade de Jaboticabal, no interior de São Paulo. E moro em Santos, né? Não sou santista, sou de São Caetano, moro em Santos, mas em breve vou para Jaboticabal. E nos últimos anos senti a necessidade de ter uma competência de cunho. Eu precisava de algo além, né? Porque as questões que me chegavam como coordenadora de área ainda de curso eram muito de cunho emocional, de cunho familiar, e eu me sentia impotente. Acho que essa é a palavra, impotente em ajudar os professores, né? Porque aí eu recebia através deles as demandas, impotente em ajudá-los a resolver alguma questão com seus alunos, né? Nesse momento final de 2017, 2018, eu conheci as constelações familiares através da minha colega aqui, que é advogada sistêmica hoje em dia. E Uhum. ela me levou para uma constelação, eu me apaixonei, fiquei louca, fiquei maluca, falei, que coisa é essa? Nunca, né? Sempre achei isso, que a gente é o resultado da história da nossa família, né? Isso sempre me veio de alguma maneira orgânica, né? Eu sou kardecista, então eu acredito sempre muito nessa questão energética. E aí descobri que dava para a gente usar isso na educação, no meu dia a dia, usando, aplicando o que Bert Hellinger trouxe e descobriu nas constelações na educação. E dali para frente eu fui fazer uma pós-graduação na Escola Hellinger e Escola Kudek, né? Que depois eu falo melhor, mas que é da Angélica Oveira.
aqui no Brasil. Fiz o curso com a Ellen Vieira da Fonseca, também, que é uma professora estudiosa há muito tempo. E abri uma escola sistêmica porque eu falei, não posso ficar com isso só para mim, preciso divulgar isso para o mundo, assim. E tenho visto que não são só professores, educadores que chegam no canal, né? Graças a Deus, eu fico super feliz porque é isso, a educação é feita no tripé, aluno, escola e família, né? Então, não é só dever do professor ter esse olhar sistêmico, a família também precisa ter esse olhar, né? E tô aqui hoje. Olha, duas coisas que eu preciso te falar para a gente iniciar essa conversa. Primeiro, duas super conexões entre nós. Uma, a minha família é de Jaboticabal. Eu não acredito. A gente não sabia disso, gente. A gente não tô fazendo caras de atriz, é verdade. Eu não sabia disso. Minha família é de Jaboticabal. Quando você chegar em Jaboticabal e falar família Niero, uma das famílias fundadoras. Meu pai é de Jaboticabal, eu tenho parentes lá, enfim. Que coisa linda! Conta comigo para você se sentir em casa. Eu vou. Que eu tenho conexões lá. Tá bom, gostei. E a segunda questão é o que te levou a ter o canal, né? Tem a ver com o canal da mentoria, né? Exatamente isso que me levou a montar a mentoria. São 33 anos que eu tô na educação. Eu vivi tudo dentro da escola. Eu fui de professora, que é o que eu sou, até gerente. Eu vivi tudo. Fui coordenadora, orientadora, enfim. E mesmo chegando numa idade onde eu já vivi muita coisa, eu dizia, puxa, mas é tanto conhecimento, né? Que eu fui acumulando de vivência. Isso não pode parar em mim, né? Eu tenho que compartilhar. Então é isso que é legal, né? Essa experiência que a gente tem de troca. E eu vou te dizer uma coisa, nesses 2 anos que eu tenho, 1 ano e pouco que eu tenho a mentoria, eu conheci pessoas tão incríveis, que assim, é essa coisa que eu acredito que a constelação também traz. É uma conexão, algo que te atrai com algumas pessoas, que elas entram de alguma forma na minha vida, às vezes para fazer uma live, e elas não saem mais, porque de alguma forma a gente está sempre em conexão. Você sente isso também? Eu sinto, e eu sou muito grata, sabe? A esse momento que a gente está vivendo de transformação no mundo, né? Lógico que eu comecei essa busca antes da pandemia, e lógico, não estou dizendo que a pandemia é positiva em todos os aspectos, muito pelo contrário, mas eu tenho muita crença de que ela veio para nos ensinar algo muito grande, né? Algo muito maior que a gente sozinho, como humanidade, não tava vendo. E esse nosso movimento para o online expandiu as nossas fronteiras definitivamente, né? De uma maneira um pouco mais democrática, embora nem todo mundo tenha o acesso à internet que temos, somos privilegiados de estarmos aqui hoje, mas eu acho que essa é a possibilidade, né? De estarmos conectadas. Eu podia estar em Nova York, você no Japão, e a gente estava fazendo essa live, né? E alguém no Brasil e outro na Austrália, então... de verdade, essas fronteiras caíram, né? Então, acho que essa é a grande coisa boa aí da pandemia, né? Sim, perfeito. E poder levar para essas pessoas um pouco do que a gente sabe, aquilo que nos deixa curioso, né? Enfim. Entrando mais no nosso tema, como é que a gente poderia explicar um pouco para as pessoas o que é a pedagogia sistêmica? Legal. Como vocês, né, já conhecem no canal o que são as constelações, né? Mas, como diz Angélica Oliveira, que é a mexicana, minha maestra, a gente chama ela de maestra porque é professora em espanhol, mas ela é a precursora nessa expansão da pedagogia sistêmica. A primeira professora que fez a pedagogia sistêmica, que inventou, é Marianne Frank, que é uma alemã que estudiosa junto com o Bert, né, participava das constelações com o Bert, mas Angélica Oliveira, essa mexicana, ela traz isso para o globo, né, para o mundo, especialmente para a América Latina, México e Brasil. E ela fala assim que a pedagogia sistêmica é a volta para os pais, é o retorno nosso para os nossos pais.
Quando ela me falou isso, eu falei assim, não, mas espera aí, professora, maestra, pedagogia sistêmica não é aplicar a filosofia das constelações familiares na educação, usar as 3 leis do amor, hierarquia, pertencimento e equilíbrio na educação? E sim, e é isso, mas efetivamente, quando a gente retorna para os nossos pais, nós professores, nós diretores escolares, nós mães de alunos, nós alunos, porque a gente está nesses papéis todos ao mesmo tempo, né? Eu aqui hoje com você estou como diretora escolar, mas com a minha filha eu sou mãe, no curso da Ellen eu sou aluna e eu vou trocando, mas efetivamente a gente só aplica as leis do amor quando eu volto para os meus pais, porque eu volto para a origem da vida, né? Então, se eu não resolvo lá atrás com os meus pais, o que quer que seja que eu preciso para olhar a família dos alunos de outra maneira, porque é isso que a pedagogia sistêmica coloca para que a gente use a filosofia que Bert traz na educação, não é uma receita de bolo, né? Não é uma coisa assim, ó, agora você vai pegar isso com isso, vai juntar e vai conseguir ser uma professora sistêmica. Não vai, né? Porque o primeiro gatilho na sala de aula vai te tirar desse centro e vai falar, não, mas isso não funciona, porque olha aquele aluno ali, aquele aluno tá fazendo para me provocar, né? Então, você tem que estar num centro, assim, quando você chega nesse centro, quando você está conectado efetivamente com os seus pais, com essa energia criadora mesmo, né? Então, as constelações, ela traz a filosofia, né, e os ensinamentos. Fazer uma constelação é incrivelmente legal para uma professora, para uma educadora, porque eu falo nos meus atendimentos que nós vamos montar um quebra-cabeça que até então está desmontado. Eu não sei como que monta esse quebra-cabeça, quem sabe é o meu cliente, né? Então nós vamos buscar coisas que vão responder aquele tema, mas que muitas vezes trazem informações novas. Então imagina uma professora que faz uma constelação, descobre algo novo desse seu sistema ou da sua vida, dos seus antepassados, e isso vira uma chave tão grande que ela muda toda a perspectiva dela em relação aos alunos e às famílias. A gente tem a pedagogia sistêmica acontecendo, né? Que legal. Porque você falando, eu fico pensando que tem essa coisa que parte do autoconhecimento, né? Em todos os âmbitos. Bom, como psicóloga, isso para mim sempre ficou muito forte, né? Eu já fiz também, já experimentei as constelações familiares mais do que uma vez. E é incrível, assim, como a gente descobre coisas a nosso respeito, né? O quanto ela vai reverberando por muito tempo, assim, né? Não é uma coisa causa e efeito muito papum, assim, né? Sim. Parece que com o tempo as coisas vão acontecendo e você vai percebendo isso, né? Então eu imagino que uma educadora que vive essa experiência, né? De olhar para si mesmo, de perceber aquilo que ela tem de dificuldades, de facilidades, de gostos enfim, né? Se conhecer no trato com as outras pessoas, né? Não só com os estudantes, mas com as outras pessoas. Isso deve fazer uma diferença imensa, né? Eu acho que o mergulho em si é um ato de muita coragem. É preciso muita coragem para a gente descortinar coisas que estão no passado ou levantar aquele tapetinho cheio de coisinha que a gente jogou lá, que às vezes a gente jogou por amor à nossa família, às vezes a gente jogou por medo, por quaisquer razões. Às vezes a gente jogou porque a gente era criança, a gente não sabia lidar com aquilo, né? E quando a gente olha para isso, seja de que maneira, eu acho que a terapia é importantíssima, a constelação é importantíssima, a barra de axis, né? Todas as questões que nos fazem olhar para dentro,
primeiro, é muita coragem e outra que é muito trabalho. É muito trabalho. Porque Uhum. exige que a gente saia da nossa zona de conforto, assim. Não tem opção, né? Uhum. Eu brinco assim, gente, a constelação tá feita. Agora a lição de casa é você vivenciar essa constelação, Uhum. esse resultado, porque você pode ver uma imagem de solução, você pode ver algo de maneira diferente, mas se no seu interior você não muda essa postura, de nada adianta, né? Eu fiz uma Uhum. constelação segunda-feira, onde a minha cliente conseguiu enxergar o amor dos irmãos de uma maneira tão diferente, tão simples, porque ela era a caçula de muitos irmãos. E eu falei para Aham. ela, e ela se sente, como os irmãos caçulas, em dívida com eles, porque eles pagaram um preço muito maior. E é óbvio, eu sou a irmã mais velha, eu sei que é muito maior. Meu irmão não tá na live, senão ele já ia brigar comigo. Mas é fato isso, porque os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos, eles abrem caminho. Eu, como Uhum. mãe, tô aprendendo as coisas com a minha filha mais velha antes da mais nova, né? Nem tudo são Uhum. personalidades diferentes, mas Claro. tem esse peso do irmão mais velho. Por outro lado, ele recebe também mais atenção dos pais, Uhum. né? Uhum. Eu tenho uma amiga minha que é do Senac, o Jonas tá aí, conhece, a Elaine, lá de Bauru. Ela fala, o terceiro filho, a batata cria. Você põe lá uma batata, a batata cria, porque você é uma mãe tão descolada no terceiro, quarto filho. Imagina as famílias de antigamente que tinham 9, 10, 11 filhos. A importância dessa conexão fluindo dos irmãos, né? É. Mas é um... Perfeito isso. E quando eu olho... Aline, Fale. sabe o que me fica quando você fala isso? De qualquer forma, como a gente tem que ter gratidão, né? Uhum. E acolher, é isso que você traz, acolher, porque não importa se eu sou o mais velho, se eu sou o caçula, né? O Sim, ônus e bônus, vamos dizer assim, numa sim, linguagem bem popular, né? sim, Tem em sim. qualquer lugar, né? O que eu penso e vivenciei é que na hora que você acolhe o lugar que você tem, Uhum. com gratidão, né? E as coisas fluem de uma outra forma, né? De outra forma. E vamos levar isso para a escola agora, né? Vamos pensar na hierarquia, nos cargos da escola. Ó, deixa eu só antes de você Fale. falar, porque a Denise colocou uma observação só para não perder. Bom, o Jonas está aqui dizendo que dupla maravilhosa, olha aí. O Jonas é suspeito, mas tá bom. Eu recebo esse elogio, Jonas. Obrigada. E a Denise colocou, a Denise é professora. Temos que ser fortes e corajosos para olhar para dentro de nós mesmos, e é difícil. É Legal. muito difícil, né? Mas é preciso, porque eu acho que Uhum, estamos todos, humanidade, no momento onde isso é necessário, quer a gente queira ou quer a sim. gente não queira. A gente está num momento da educação que a gente nunca achou que ia enfrentar, estamos educando Uhum, de casa, ou quando a gente vai presencialmente, a gente fica nesse misto de putz, que bom estar na escola de novo, que medo de pegar Covid, né, nessa dualidade tão bipolar, né? Chega a ser bipolar. É, sim. então eu acho que existe a escolha de não fazer nada com isso, né? Nós podemos Claro. continuar. Agora, eu vejo muitos professores adoecendo, né? E foi por isso que eu Uhum, cheguei na pedagogia sistêmica, não só os professores, mas eu lembro de um caso muito fatídico, assim, que uma professora sentou na minha frente, na mesa, e falou assim, Aline, ontem eu recebi uma mensagem de um aluno que disse que ia se matar, que ele não ia acordar daquela noite. Eu fiquei uhum, desesperada, porque ele me disse isso e eu tenho uma filha bebê, eu não podia sair de casa para ir lá acudir. Aquilo para mim foi um gatilho tão assim, como que essa professora dá conta de uma informação como essa? E eu só conseguia pensar assim, o que aconteceu com os pais dele, que ele precisou dizer isso para a professora e não para a mãe e para o uhum, pai dele, né? uhum. Então estamos todos emaranhados, todos enredados, né? O meu professor Renato Bertatti ele fala enredados. Eu gosto disso também. Me lembra rede, me lembra Uhum. Nordeste, me lembra meu avô. Mas, é... Mas assim, veja na Legal. escola, né? Quando a gente fala, Ana, de hierarquia, né? O diretor Uhum, escolar, ele ganha mais, ele tem mais exposição, ele é o porta-voz da escola,
ele tem várias coisas legais que a gente olha. Agora, e a responsabilidade civil legalmente? A responsabilidade do grupo, né, de motivar esses professores, de lutar por melhores salários, por melhores condições, né? Mas, quando ele não se coloca como parte do grupo, ele não tem o fluxo da gratidão também de quem está abaixo dele, né? Quando ele não se coloca apenas como estando naquele cargo e não sendo aquele cargo, porque inclusive em faculdades, meu pai é professor da FATEC, diferente do Senac, por exemplo, onde a gente passa por um processo seletivo, na FATEC é uma votação dos alunos e dos próprios colegas. Então, hoje eu sou professora porque eu ganhei a votação, daqui 4 anos, se eu não ganhar de novo, eu não sou. Meu pai saiu da direção. Isso pegou muito fundo para ele, porque ele estava no meio de um trabalho, mas ele teve que voltar para o cargo de professor, né? Como se fosse um demérito, assim. Tipo, nossa, agora eu escalei para baixo, assim. E não é, todo mundo tem o seu papel nessa engrenagem, senão não roda, né? Não rola mesmo. Perfeito. E sabe o que você falando dessa questão da hierarquia, eu fiquei pensando na relação professor-aluno, né? Hoje é muito difícil a forma de lidar com muitas crianças, muitos adolescentes. Às vezes as crianças chegam sem o respeito que esse educador merece, né? Não só pelo conhecimento que ele tem, mas até por ser humano, por ser mais velho, por ter mais vivência, né? E eu fico pensando o quanto esses conhecimentos da pedagogia sistêmica, quando discutidos com as famílias, né, podem ajudar que cada pessoa ocupe o seu lugar, porque aluno é aluno, né? Professor é professor. É que a pedagogia sistêmica, aí vem a pegadinha do malandro. Lembra desse negócio da pegadinha do malandro? A pedagogia sistêmica, ela tira uma crença muito forte para nós educadores. E eu quero que todo mundo que está aí na live me diga se isso faz sentido para mais leve ou não. O que o Bert traz, ele traz que os professores estão a serviço, eles trabalham para as famílias. Ele não fala da relação aluno-professor, ele fala da relação escola-família. Quando ele muda esse centro, ele fala escola, então ele não deixa o professor sozinho, certo? O professor, ele, coordenador, diretor, é um fluxo de pessoas trabalhando para este fluxo aqui. Aluno, pai, mãe, avó, cuidador, porque também estamos falando de famílias de formatos diversos. Então, nós não temos o professor acima do aluno. O professor está lado a lado com o aluno. Porém, ele não deixa de ter autoridade porque ele veio antes. Ele, não só na idade. Ele sabe mais. Eu fui professora de inglês com 18 anos. Eu tinha alunos de 30, 35 na época. Mesmo assim, eu conseguia dar aula. Por quê? Eu, de maneira nenhuma, me colocava acima. Quando eu me coloco acima, especialmente em crianças e adolescentes, que você falou, quando eu me coloco acima do aluno, eu viro pai e mãe. Eu viro pai e mãe. Então, tudo que eu tenho como adolescente, de questões também com os meus pais, eu projeto nesse professor. Exato. E vice-versa. Se eu também sou professora e tenho uma filha adolescente, quando eu me coloco como mãe desta aluna adolescente, eu julgo a mãe dela. Porque eu falo assim, não, a minha filha não faz isso. Entende? A minha filha estuda, essa menina não estuda. E fato é, estamos todos olhando a vida de acordo com as nossas lentes. Com as lentes que foram moldadas pelas nossas experiências e pelas experiências dos nossos antepassados, das nossas crenças limitantes, dos nossos pais. Então, por isso que é importantíssimo olhar para isso, para essa realidade minha, para que quando eu tenha um problema com o aluno, ou com um colega de trabalho, ou com o meu diretor, na hora eu entro na postura sistêmica, que eu falo muito no Escola Sistêmica, é isso. Eu entro numa postura de zero. Eu entro no zero. Eu não fico tentando imaginar como que é a vida daquela pessoa ou a família. Eu não julgo. Eu não tenho nem expectativa
se aquilo que eu tô fazendo por ela vai dar certo ou não, porque é tudo sobre a minha perspectiva. Por isso que quando eu fui pensar em um treinamento para as pessoas que me pediam, eu pensei, eu preciso começar olhando para mim, que foi o que eu fiz. Uhum. E os meus Uhum. 2 cursos de pedagogia sistêmica nada mais é do que olhar para dentro, porque quando eu volto para minha mãe e eu vejo a filha que eu fui, eu consigo ver uma adolescente de outra maneira, eu consigo lembrar que eu queria pegar ônibus e me meter lá em Mogi das Cruzes para ir atrás de namorado com 18 anos. Se minha filha faz um negócio desse hoje em dia, eu não sei o que eu faço, Jesus. E você acha que minha filha vai Uhum. fazer ou não vai? Uhum. É óbvio Se que não ela vai fizer desse jeito, fazer. faz de outro. Vai fazer de outro, vai fazer qualquer coisa que me ligue a esse gatilho, Sim. sabe? E eu preciso estar preparada para isso, né? Preciso estar Legal. Não, preparada. é muito interessante, porque aí você vai trazendo, realmente a gente vai olhando de uma outra forma, né? É. Uma vez eu vi uma experiência, primeiro assim, que eu queria sugerir às pessoas que estão chegando, que elas possam acompanhar o canal da Escola Sistêmica, porque você vem trazendo alguns posts, né, com conteúdos muito interessantes que faz a gente parar e pensar, sabe? Uhum, Naquilo que uhum. você está falando. E em algum momento eu vi, não lembro se foi uma imagem, que tem assim, tem o professor numa sala de aula, como se o professor estivesse olhando para os alunos, e atrás desses alunos, sabe, assim, a família Muita gente. inteira É. deles. Então tinha pai, mãe, avô, avó, assim como se fosse. Nossa, eu achei aquilo tão interessante, porque como coordenadora, o que muitas vezes a gente teve que administrar? Às vezes uma questão de relacionamento entre professor e família, né? Uhum, Então, às vezes, uma dificuldade ali até de comunicação, né, uhum. entre eles. E a gente percebia intuitivamente que eu dizia para o professor assim, puxa, mas tenta entender, né? Tenta acolher essa família, porque Uhum. se às vezes a mãe está reclamando, vamos dizer, entre aspas, né? E é uma questão que às vezes está doendo para ela, por exemplo. Então vamos Sim. tentar acolher. E muitas vezes, só por esse movimento, as coisas se tranquilizavam, né? Uhum. Porque você não tem como saber o que está acontecendo com o outro. É. E você pode, nesse momento, pergunta para o professor como é a mesma questão que está acontecendo com o aluno, pergunta para ele. Porque a gente se conecta com mais afinco aos nossos problemas pessoais no outro, né? O outro é esse espelho, é como os relacionamentos amorosos. Uhum, Você se conecta a uma pessoa dentre tantas no mundo porque ela te completa. A gente sempre fala isso, né? uhum, Ah, ela é o meu oposto, enfim, ela me completa, tudo bem. Então, o que ela tem, você não tem, certo? Aí uhum, você começa esse relacionamento, ela começa a te mostrar o quê? O que te falta, porque se ela tem o que você não tem, ela joga na sua cara tudo o que te falta. Só que isso é dolorido, porque para eu gostar dessa uhum, pessoa, eu preciso saber o que me falta que ela tá me completando, né? E aí eu não quero uhum, mais fazer isso. Quando ela começa a jogar na minha cara as coisas que eu tenho que ver em mim, eu falo, não, essa pessoa é muito difícil, eu não quero mais. Como que eu fui escolher uma pessoa dessa? Pelo amor de Deus, né? E com o professor é uhum. a mesma coisa. A dor do professor existe, tá lá, porque a gente é ser humano, a gente não é robô, né? Claro. Eu tenho um caso de um aluno, e é tão legal, né? Eu amo ser, agora tá num cargo de gestão, porque aí o BO, quando chega, é um BO, assim, de duas letras garrafais, né? Eu brinco. Porque já passou pelo professor, não resolveu, já passou pelo coordenador, não resolveu. Quando chega na gente, se nós, Uhum, gestão, se a gente não tem esse equilíbrio, a gente não resolve nada, a gente só piora, né? Então sim. veio lá um aluno que estava com problema, acho que estava com uma questão também de mutilação, né? Já peguei vários, Sim. assim, se cortando. E aí eu falei, tá, ai, porque não sei o quê, eu vou chamar a mãe.
E no Senac são alunos maiores de idade, a gente não chama a mãe, Uhum. né? A gente lida com eles lá na maioria das vezes. Eu falei, mas por que vai chamar mãe? Ah, porque ele tem 17 anos. Eu falei, ah, tá bom. Quando que ele faz 18? Sei lá porque eu perguntei isso. A pessoa falou, mês que vem. Eu falei, então vamos esperar até mês que vem? Aí a coordenadora falou assim, como assim esperar até mês que vem? Eu falei, ué, mas porque assim, por causa de um mês a gente vai respeitar a vontade dele ou não vai respeitar a vontade dele? Porque não faz sentido, né? Uhum. Ou a gente Uhum. respeita e entende ele como ser humano, ou por que que daqui um mês, só porque ele virou um calendário e agora ele tem 18 anos, o que que mudou na vida dele? Não mudou nada, as dores dele continuam com 17, com 18. Então a gente precisa conversar com ele como uma pessoa, como um adulto e não como um RG, né? E aí eu só fiz essa Uhum. pergunta, aonde está o pai dele? Ah, o pai dele mora no Japão há mais de 8 anos, 7 anos que ele não vê o pai dele. O pai dele mudou para o Japão para mandar dinheiro para a família. A mãe dele trabalha muito, a mãe dele não tem tempo para vir aqui lidar com isso. Falei, e não me fala, ele tem um irmão mais velho que é maravilhoso, é isso? Como você sabe? Falei, gente, é muita pressão, é óbvio que ele está se cortando. Eu brinquei, Uhum. né? Não é tão linear assim, é que as coisas se Claro. encaixaram. Mas você imagina, agora olha pela perspectiva desse aluno. Eu tô indo mal na escola, porque a minha cabeça não está na escola, eu estou com saudade do meu pai, que está há anos longe, e toda essa Uhum. referência profissional que o pai traz. A minha mãe está se matando de trabalhar e eu vou dar esse desgosto para ela. E outra, eu ainda, o meu concorrente, que é meu irmão mais velho, não dá um trabalho. Então, tipo, ainda eu vou chamar essa mãe para vir aqui. Então, olha como Uhum. muda a perspectiva do olhar para esse aluno. Você só precisa dizer para ele que ele dá conta de ser quem ele é. E que ele pode ser Uhum. um filho bom do jeito dele, sem que ele seja igual ao Uhum. irmão. E que o pai é um pai maravilhoso que está indo buscar o sustento da família. E que ele pode um dia matar a saudade. Que ele não vai deixar de ser o pai dele porque está longe ou não. Que ele pode dizer as coisas para o pai dele que está com saudade, né? Respeitando a cultura. Às vezes é um pai Claro. japonês que é mais fechado. Enfim, estou fazendo suposições também, né? É. Então, é um pouco desse lugar, né? É só mudar a Uhum. perspectiva, tipo, muda a cadeira e vê de outro lado, depois muda, depois muda. Uhum. E isso te traz novas informações, né? Sim, perfeito, perfeito. Ó, a Betânia tem um canal muito legal que chama Dica da Pedagoga. Ela falou que já tá te seguindo, vai te seguir. Ah, que E a legal. Betânia diz das lives que a gente faz. Obrigada, querida. Ela diz, Ana Carlota traz tantos assuntos e pessoas boas. Que riqueza as suas lives. Obrigada. A Betânia é lá do sul de Minas. Ai, amo. Aqueles lugares deliciosos. Maravilhoso. Já vejo comidas passando na minha frente. É Maravilhosa. verdade. É verdade. E como é bom, né, a gente conectar saberes, visões de Hum, mundo, né? Por isso que eu fico encantada com o que a pedagogia sistêmica me traz, mas eu fico encantada com o budismo que eu estou estudando, eu fico encantada com um monte de coisa, porque isso se conecta, é como se fosse uma mochila cheia de ferramenta, e quando eu preciso eu uso hum, uma delas, né? Porque os uhum. momentos não são iguais, as pessoas não são iguais, então quanto mais recursos eu tiver, e, gente, nós temos uma responsabilidade imensa, a gente está formando, a gente é um exemplo tão lindo, né, para um ser humano, Uhum. independente de que idade ele tenha. A figura do professor é uma figura muito importante na vida, né? Ele não é pai nem Sim, mãe, não podemos esquecer disso, mas ele tem uma figura de muita relevância, né, na nossa vida. É só a gente lembrar exato. dos nossos professores e das nossas professoras, né? Com certeza. Eu acho que tudo isso que você está trazendo não é para tirar o professor do lugar, né? Pelo Não. contrário, é para ele descobrir qual é o verdadeiro lugar, Isso. né? E eu sempre falo isso, eu falo, gente, tem que ser só professora, apenas a professora. Aí todo mundo fala, não, fica com aquela cara assim, não, mas eu amo, né? Ajudar a fazer. É o oposto, volta lá para o oposto. Quando eu fico no Uhum. meu lugar de apenas, simplesmente, tão e somente professora, eu entrego este aluno para os pais. Eu falo, vai lá que os pais são seus pais, são certos, são maravilhosos. Quando eu quero ajudar demais, quando eu quero ser mãe,
ou pai do aluno, eu estou dizendo, seus pais não dão conta. Seus pais não são bacanas, não. Eu posso dar conta disso. E a gente faz isso por quê? Porque a gente é maldosa, é boba? Não, porque a gente tem amor. Porque a gente. Só que é um amor que adoece, é um amor que deixa a gente sobrecarregada, é um amor que deixa a gente doente, efetivamente, né? Porque é isso, quando o aluno te liga lá, você no lugar de mãe, eu vou me matar agora, o que você faz com um filho pequeno, bebê e seu marido fora de casa? Você vai botar o seu filho na cadeirinha. Você não vai fazer isso. Vai escolher entre um e outro? Isso, como que você escolhe entre um filho e outro, né? Então, é essa... E quando você não faz isso, aquela professora especificamente, ela nunca mais conseguiu dar aula naquela turma, né? Porque uma que ela se sente... pô, quando ele precisou de mim, eu não fui. Não, você pode estar para ele de outra maneira, né? Que não representando a mãe dele, né? E o pai. Perfeito, porque aí você também dá espaço para que a mãe possa exercer o papel dela. Mesmo né? que seja uma mãe que, na sua visão, não é a melhor mãe. Ou que você acha que teria feito, mas você não sabe. A gente não tá na pele daquela mãe. Nas constelações isso fica muito visível, né? Geralmente quando tem uma mãe que enfrenta algum problema, que não consegue dar essa atenção, eu sempre faço esse movimento, né? Eu tô aqui olhando para frente para o meu filho. Porém, se eu estou envolvida nos problemas da minha família com a minha mãe, eu tô aqui, ó. Eu posso ter 50 anos, mas eu tô de costas pro meu filho. Você entende? Eu tô aqui, mamãe, por que você não foi uma boa mãe? Papai, por que você não foi um bom pai? Por que você me bateu quando eu era criança? Por que você era alcoólatra? Por que você sumiu? Por que você estuprou a minha mãe? Babá. Então eu tô envolvida aqui, mas eu casei, mas eu tive um marido, mas eu tive filhos. A vida andou. Só que para o meu emocional, o meu tá aqui, ó. Então eu não consigo dar atenção pro meu filho. Ah, não consigo porque eu sou péssima. Não, porque eu tô buscando a minha mãe. E aí a gente vive gerações e gerações com todo mundo aqui, porque esse meu filho casa, tem filhos, e aí ele tá virado para onde? Pra vida? Não, sim. Ele tá virado pra mamãe dele, tá uma geração inteira virada. Até que alguém faça algum movimento de agradecer pela vida, pura e simplesmente, e falar, não, agora eu vou olhar pra minha vida, eu vou olhar pra frente, né? Que é o movimento de olhar pro que vem à frente. E sim, o professor pode ser um grande catalisador para isso, como professor. Quando ele fala para o aluno, você tem os pais certos, eu vejo os seus pais em você, eu vejo a força dos seus pais em você aqui na escola. Você dando conta da sua tarefa, você dando conta de estudar. Seu pai ia se alegrar tanto quando ele te visse tirando boas notas. Eu tenho certeza que você tem o melhor pai do mundo. Se ele não está disponível agora, não tem problema. Seu pai está dentro de você. Vamos lá, vamos estudar? Pronto. Eu não perguntei o que aconteceu com o pai, não perguntei se o pai tá preso, não perguntei se o pai é fugido, se ele largou a mãe. Eu não perguntei nada. Eu só disse, seu pai tá em você, vamos estudar, sabe? E também não me coloquei no lugar, né? Perfeito, Aline. Sabe por que a gente vê isso na escola? Às vezes é uma invasão na vida da família, né? Como você trouxe, às vezes até com um movimento de pretensão de achar que nós, educadores, temos esse direito, né? E não, né? Tem uma frase, bom, que você está trazendo é perfeito, faz super sentido para mim. Eu que conheço tantas pessoas, né? Eu vejo isso, sabe? A gente vê, né? É lógico que é muito mais fácil ver quando tá fora da gente, né? Por isso que é tão importante a gente buscar esse nosso conhecimento. Não sei se vocês chegaram a discutir nos grupos que vocês discutem de pedagogia sistêmica, alguma coisa em relação ao que é a educação, por exemplo, no nosso país hoje. Por que será que nós temos tanta dificuldade, né, de ter assim uma escola que realmente corra atrás dos melhores resultados, ou que, sabe, me dá a sensação de que a gente fica patinando e não avança? Será que em algum desses grupos vocês discutiram alguma coisa nesse sentido? Acho que a gente não chegou tão profundamente assim, mas você me falando me vem uma coisa
muito básica em relação a isso. Uhum. Se a pedagogia sistêmica e as constelações familiares floresceram tanto no Brasil, como fala Sophie Hellinger, que o Brasil é esse lugar onde explodiu as constelações e, por consequência, a pedagogia sistêmica, não é porque a gente é especial. É porque a gente precisa muito. Né? Então a gente se coloca de novo lá embaixo, no sentido de humildade, de que precisamos sim de ajuda, precisamos sim olhar para a educação do nosso país, a começar pelos professores e por nós mesmos, né? Eu acho que eu não vou nem entrar nas questões políticas que a gente, né, já fica muito louca só de pensar em questões, né, para onde está indo esse dinheiro, um país que é tão rico, tantas oportunidades que a gente podia ter. Eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz o terceiro colegial nos Estados Unidos. A minha sala de governo americano, porque a gente tem que fazer algumas matérias específicas para intercambistas, né? Que eles querem também divulgar a cultura deles. América Latina, assim, América do Sul era um bloco só, não tinha nem divisão. Era Chile, era Uruguai, era tudo junto, Brasil. Eu entrei, eu fiquei chocada. Eu fiquei, gente, como assim? O mapa que vocês aprendem tá errado, né? Como que vocês vão aprender onde eu moro? Porque ninguém, né, fazia ideia. Achava que eu morava aqui com macacos mesmo. Ainda mais numa época que não tinha internet. Mas eu acho que o Brasil, a gente é um país muito amoroso, sabe? No final das contas. Nós, professoras brasileiras, a gente exala amor por todos os poros. Todos os nossos poros. Aliás, a gente vira professora para ser essa visão da professora Helena do Carrossel. Né? A gente acha isso. Não, eu sou a professora perfeita. Tanto é que quando tem uma professora que foge da curva, todo mundo já olha meio estranho, né? É um lugar essencialmente feminino, né? Então, isso é muito intrínseco em nós. E isso é ótimo, está tudo certo. Só que se eu continuar me colocando no lugar da mãe, se eu continuar escolhendo a minha profissão porque eu quero ajudar as crianças e as famílias e ficar nessa mentalidade de tipo, não, pode deixar comigo agora que está na escola. Não pode deixar nada. Esse aluno não é da professora, esse aluno é da família, essencialmente, né? Então, acho que tem isso, esse lugar de muito amor e esse olhar maternal para a profissão e não leva isso como uma profissão mesmo. Como uma profissão, né? Aliás, eu até aceito ganhar pouco, porque o que eu faço é tão maravilhoso, é tão romântico, que é quase um... Ai, gente, é um mártir, né? Ganhar tão pouco e fazer tanto que eu faço. Não é, você tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado, né? A gente estuda tanto, a gente tem uma responsabilidade tão grande. E tem uma outra questão que eu vejo dos últimos anos, que as famílias, não sei por que raios, motivos, foi trancada do lado de fora da escola, né? Eu não sei o que aconteceu, assim, eu estudei nos anos 80, aliás, semana que vem faço 40 anos. Parabéns! Obrigada, Brasil. Eu tô muito feliz que eu vou fazer 40 anos. Mas, assim, nos anos 80, a minha mãe ia pra escola. Minha mãe tinha reunião de pais na escola, todo bimestre. O boletim era dado para ela. Era reunião, a gente tinha essa alegria quando minha mãe estava na escola. Eu lembro disso. Quando era um dia dela estar dentro da escola, era muito bom, né? E essa presença dos pais, ela deixa isso muito claro na escola, de quem são, de que a gente trabalha para essas famílias, né? Então, acho que isso a gente precisa retomar. Seja por uma festa, porque aí o pai só vai na escola na festa junina e na apresentação, na formatura, alguma coisa assim, né? Só vai também, porque esse é o único momento que eles são convidados. Abre um programa de voluntariado dos pais. A escola da minha filha aqui, agora na pandemia parou. As mães vão lá ensinar o que elas fazem de bom. Tipo, eu sou professora de yoga, eu vou lá dar aula de yoga voluntariamente para quem quiser ir, né? Eu sou consteladora, eu coloco lá a um preço justo para as mães, eu abro um atendimento, sei lá, né? Então, eu acho isso, acho que são esses dois pilares. A família precisa voltar para a escola e a professora precisa entender que ela não é mãe, que ela não é mártir, que ela é uma profissional e precisa ser remunerada do tanto que ela se esforça e aprende e estuda, né? Sim. A gente precisa caminhar para isso de algum jeito.
Com certeza. Eu me lembro que o ano passado, na época do Dia dos Educadores, eu fiz um videozinho e eu coloquei, mandei para os educadores dizendo que a gente precisa continuar sendo educador, né? Que é importante a gente trabalhar com amor, mas Uhum. não por amor. Isso. Porque essa coisa do por amor, Uhum. sabe? Eu nunca pensei nela em relação à pedagogia sistêmica, mas eu penso assim, o quanto eu invisto no meu profissional, né? Eu Uhum. sou uma educadora, eu fui professora de magistério muitos anos, né? No final da década de 90, e eu dizia para as alunas, né? A partir de hoje você é uma educadora, Uhum. né? Então a gente precisa agir como tal. E eu acho que isso que você está trazendo é importante, né? De cada um ter o seu lugar, Sim. né? De que eu preciso olhar para mim, Uhum. né, como pessoa, me reconciliar, me entender, agradecer, né, para poder olhar Uhum. para frente, Uhum. né? Muito essa imagem que você É. trouxe de alguém que fica só olhando para trás, né? Ou Uhum. essas pessoas às vezes que casam, mas não parece que nunca viram adultos, né? Não, Estão não. sempre É, eu tenho falado conectados aí. muito esse verbo adultecer, porque ele me pega tão Uhum, dentro de mim mesmo. E uhum. eu brinco que a minha mãe tem aprendido muito sobre constelação, porque agora eu ligo para ela para falar mal de alguém, para fazer, tipo, falar qualquer coisinha assim que eu jogava no colo dela, agora ela joga de volta para mim, né? Eu falo, mãe, você tá aprendendo bem, hein? Pera um pouquinho. Queria Mas veja, se estamos todos conectados, quando eu mudo, ela muda. É a Sim. conexão do relógio, né? Da máquina do relógio. Então eu não preciso ir lá palestrar na casa dela sobre pedagogia sistêmica, embora eu faça isso, que eu sou dessas. Uhum. Mas é porque a gente tá conectada. Eu sou uma filha diferente, ela vai se tornar uma mãe diferente. E eu posso trabalhar com amor em qualquer ramo, até na informática, em TI, em exatas, que a gente tende a falar isso, imagina, é que eu sou de humanas, né? Então, é tudo a mesma coisa. Esses dias teve um aluno lá que ficou bravo porque ele estava numa turma de TI, de técnico em informática, e os alunos tirando sarro porque ele fazia filosofia. Falei, gente, que Uhum. ano que tá mesmo? Peraí, 2021, vocês estão falando isso? Nós estamos Uhum. num lugar de complementariedade, de várias competências múltiplas. Não tem mais essa de exatas humanas, né? Eu Sim. adoro teatro, mas eu adoro lógica, então a gente vai achar esse lugar de trabalho, né? Mas, Perfeito. e quando eu trabalho, aí a minha pergunta, né? E quando eu trabalho procurando o amor? Pã. E aí? Tela do Windows, aquela tela de travar do Windows, que Pá! ninguém nem mais sabe. Pá! Quando eu trabalho para ter amor, eu Ixi. só vou buscar isso, né? Mas eu vou conseguir isso nos Uhum. meus alunos? Vou conseguir. Vou conseguir isso da mãe do meu aluno? Não. Uhum. Ela sabe que eu tô passando o limite. Aonde está o meu amor quando eu faço isso só por amor e fico nesse lugar de Marte? Eu tô procurando os meus pais, Brasil. Eu tô aqui, Uhum. ó. Eu tô procurando esse amor que eu não tive. Por que você não teve esse amor? Bom, dá para listar um zilhão de motivos. Provavelmente porque algo aconteceu, porque o seu pai estava olhando para o pai dele, sua mãe estava olhando para a mãe dela, milhões de coisas. Mas adultecemos. Mas estamos aqui agora, profissionais da educação, então a gente precisa olhar Uhum. para isso, ver que os nossos pais deram o que eles podiam nos dar, o que eles tiveram capacidade emocional de nos dar, intelectual, enfim, e agradecer, porque e se minha mãe tivesse morrido no parto e meu pai também? Eu não ia ter sobrevivido? Eu Sim. sobrevivi, galera. Estou aqui, né? Estou fazendo algo de tão bom. Então eu não preciso nada além da vida. E se eles não me deram, eu tudo bem. Agora eu sou adulta, eu posso seguir em frente. Quando criança, alguém teve que me dar isso, né? Porque eu não Sim. sobreviveria, vai, nesse sentido de, Com de certeza. alimentação e tal.
Mas não é porque minha mãe morre, meu pai morrem, que eu morro efetivamente. Não, se alguém me pega para cuidar, para criar, eu vou para frente para a vida, né? É algo tão Exato. simples assim, é tão Darwin, né? Sim, por isso é tão necessário e é tão legal essas experiências É, que a constelação pode oferecer, né? sim. Olha, Aline, o pessoal que está aplaudindo, tem Ah, gente obrigada. adorando. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. A gente tem pouco tempo, mas sabe o que que eu queria? Eu queria, antes de acabar, que você contasse um pouco para o pessoal que você está lançando o curso, tem o curso, É. um pouquinho como ele é e onde que as pessoas podem buscá-lo, né? Uhum. O curso de formação em pedagogia sistêmica, ele é um curso extenso, só existe uma pós-graduação, que é essa que eu faço, mas que ela não está aberta. Agora tem outras surgindo, então não acho que não Uhum, é mais a única, mas eu não tenho, não conheço. Mas eu tive essa necessidade de conseguir colocar isso de um jeito organizado. E eu fiz lá um uhum. super curso maravilhoso, cheio de módulos, né? Fui mostrar para minha professora, Isabela Oliveira, ela falou assim, Aline, só um minutinho, você está chegando agora, né? Você está querendo dar um curso de 300, 400 horas igual suas maestras? Eu falei, é mesmo, Bela. Ela falou, o que que ficou mais evidente para você nessa caminhada? Eu falei, o autoconhecimento. Então, eu fiz um Legal. curso para essa retomada, para nós educadores, a gente voltar às nossas origens, aos nossos pais, através de videoaulas curtas, né? Porque também ninguém aguenta videoaula de 1h90. Então, curtas, Uhum, com muito exercício de autorreflexão, sempre pautado em músicas. Eu amo trabalhar com música. Então, meus uhum. exercícios assim, Legal. ouça agora essa música X e depois volte para o exercício. Eu choro em todas, eu mesma fazendo exercício eu já choro. Mas porque é isso, não existe uma receita de bolo. Olha, eu vou falar para vocês aqui uma lista de atividades para vocês aplicarem em sala de aula. Se isso não está na sua vida, né? Como que eu falo Uhum, do aluno, do pai, da família do aluno, se o meu próprio pai eu não reconheço como o pai claro. certo para mim, né? Então, as inscrições Uhum. estão abertas até sexta-feira. Essa é a primeira turma, aquela turma do coração especial. Então, o valor também tá Que bem legal. bacana. Tá lá no link, lá, porque eu ainda né, não tenho o arraste para cima, um dia terei. Mas tá lá no Isso. link o que vai lá pro É Hotmart só para entrar na bio da isso, Escola isso. Do Sistêmica. Escola Sistêmica, isso. Tá lá até Maravilha. sexta-feira. Eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa aqui e vai querer essa oportunidade. Sim. Aline, querida, estamos Muito acabando aqui com o obrigada. nosso tempo. Eu queria agradecer muito, muito, muito. Que bom que deu tudo certo. Muito Sim. obrigada. Que em Obrigada a breve você vai ter você. uma jabuticabalense. É verdade. E Vamos trocar figurinhas, hein? Sobre. vamos, pode deixar. E eu queria agradecer muito o pessoal que acompanhou a gente, quem veio pela primeira vez, quem já está aqui. Então, É. acompanhem a Aline, que vocês vão adorar os conteúdos que ela está divulgando. Muito, Obrigada, muito querida. obrigada. Aprendo muito com você também. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição que você precisar, todas vocês. Maravilha. Um Beijo. beijo. Beijo pro Jonas. Tchau, tchau. Tchau, até.